Bem, dando continuidade, a gente vai falar agora das funções orgânicas. Esse tema que basicamente está presente em todas as provas, né, diretamente ou indiretamente, e a gente vai tentar ver as principais funções que são cobradas no Enem. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar ou revisar é a parte aí de cadeias carbônicas. Essa parte de química orgânica vai trabalhar justamente o elemento carbono. O carbono é o principal elemento dessa parte aí da orgânica. Então, química orgânica vai ser a parte da química que se dedica a estudar os compostos derivados do carbono. Essa é uma das definições de química orgânica. Esse carbono, a gente vai ter algumas características, né? O carbono, que é o elemento representado pelo símbolo, pela letra C, ele é tetravalente, significa que ele pode pode fazer 4 ligações. Então, o carbono é tetravalente, ele pode fazer 4 ligações com outros elementos. Eu posso ter, por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, cloro e assim vai. O hidrogênio e o oxigênio são os principais. Quando ele se liga ao oxigênio e o hidrogênio, a gente tem as funções oxigenadas. E quando tem o nitrogênio também, as funções nitrogenadas. Essas 4 ligações, elas podem ocorrer 4 ligações simples, podem ser 4 ligações simples, como é o caso aqui. Posso ter também ligações duplas e simples, onde a soma tem que ser 4, né? Eu posso ter também duas duplas e eu posso ter também uma ligação simples e uma tripla. São as ligações que o carbono pode fazer. Ele sendo tetravalente, eu posso ter essas configurações aí. Isso vai ser importante quando a gente estiver classificando os carbonos nas cadeias, né? Quando aparecer duplas ou triplas ligações, a cadeia vai ser insaturada, desde que as ligações estejam acontecendo entre átomos de carbono. Tá? Então, essa é uma das características do carbono importante para a gente entender o que são as funções orgânicas. As cadeias carbônicas é justamente o agrupamento, né, quando o carbono vai se ligar com outros elementos, ou com ele mesmo, isso aí vai dar origem a cadeias carbônicas. Essas cadeias podem ser classificadas em cadeias abertas, fechadas e mistas. Eu posso ter ainda a classificação do carbono nessas cadeias carbônicas. Carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Bem, falando um pouquinho das cadeias carbônicas, eu tenho a principal classificação aqui, que é a questão da cadeia ser aberta e a cadeia ser fechada. Dentro da cadeia aberta, que são esses exemplos aqui que eu trouxe, eu tenho a cadeia normal, que ela vai ter duas extremidades, vai ter carbonos primários ou secundários, ou primário e secundário. Esse carbono aqui é um carbono primário, porque ele só está ligado a esse outro átomo de carbono. Esse daqui é um carbono secundário, esse é um carbono secundário e esse aqui é um carbono primário. O que é um carbono secundário? É quando ele se liga a dois outros átomos de carbono ao mesmo tempo. O primário só se liga a um. Essa cadeia é saturada, significa que só tem ligação simples entre átomos de carbono. E homogênea quer dizer que não tem heteroátomo. Heteroátomo é um átomo que é diferente do carbono entre átomos de carbono. Então, essa cadeia aqui é homogênea. Essa outra cadeia, esse outro exemplo, é uma cadeia aberta, tem uma ramificação, cadeia ramificada. Ela tem uma dupla ligação, então a cadeia vai ser insaturada e homogênea. E no último exemplo, eu tenho um heteroátomo aqui. Heteroátomo, quer dizer que a cadeia é heterogênea. Heteroátomo, cadeia ramificada e saturada. Saturada é quando tem ligação simples apenas. Ramificada é a questão da ramificação. Né? No outro extremo, eu tenho as cadeias fechadas. As cadeias fechadas, a gente vai dar uma atenção especial aos aromáticos. É a cadeia fechada. Quando ela não é aromática, ela tem a mesma classificação da cadeia
aberta, né? Vai ser ramificada, normal, saturada, insaturada, homogênea ou homocíclica e heterogênea ou heterocíclica. Essa cadeia aqui, ó, ela tem um heteroátomo, e por isso que fica heterogênea, ou pode ser também chamada de heterocíclica, ou heterociclo. Insaturada porque tem duplas ligações, né? Normal, e uma cadeia cíclica. A gente vai dar uma atenção especial aos aromáticos, porque já foi tema de prova de questão do Enem. Os aromáticos têm esse anel aí, que representa, esse anel aqui, anel benzênico, que representa justamente a alternância dessas ligações duplas. Tá? Então, os compostos aromáticos, eles podem ser representados tanto dessa forma que está aqui, a cadeia estrutural, como dessa forma aqui. Essas cadeias aqui são na forma em linha. E aqui eu tenho essa bola que representa justamente a alternância de ligações π, ligações duplas. É como se ela estivesse se movimentando aqui, e nesse movimento eu vou gerar como se fosse um anel, o anel benzênico. Então as cadeias aromáticas, elas têm uma classificação de acordo com a presença desses anéis aí. Eu posso ter a cadeia mononuclear, que só tem um anel, e polinuclear, quando tem mais de um anel. É 2 ou 3 já é polinuclear. Dentro das polinuclear, aí eu vou ter a questão do isolado, condensado, tá? Mas se você lembrar das aromáticas que tem esse símbolo aqui do anel, ou a alternância de ligações duplas, você tem que lembrar que é uma cadeia aromática. Passando das cadeias, da classificação das cadeias, a gente entra no resumo aqui dos compostos orgânicos, né? Aqui não tem os hidrocarbonetos, mas tem a parte aí dos compostos que são cobrados no Enem. Os compostos oxigenados, que a gente vai justamente dar uma pequena revisada nessa parte daí para a gente resolver as nossas questões. Os compostos vão ser classificados, né? Os compostos orgânicos vão ser classificados pela presença do carbono, né, do hidrogênio também, e da forma como eles vão se ligar. E a presença de certos grupos, são chamados radicais funcionais, a gente vai classificar. Então vai ter grupos que o grupo característico, o radical característico vai ser o OH. Vai ter um grupo que vai ser um carbono com a dupla com oxigênio. Então esses grupos aí é que você vai observar e identificar qual é a função que ele pertence. Então vamos tentar aqui fazer um breve resumo desses grupos. O primeiro grupo, ou maior, o mais importante dele, são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são aqueles que têm apenas carbono e hidrogênio. Ele é basicamente a maior parte do conteúdo da prova de orgânica são esses compostos aí, porque a gente vai ter o gás natural, um hidrocarboneto, vai ter o gás liquefeito do petróleo, que é um hidrocarboneto, vai ter a gasolina, entre outros. Tá? Então a parte aí que estuda o petróleo, derivados, é justamente a parte que vai ter muito hidrocarbonetos. A extração aí, o refino do petróleo envolve muitos hidrocarbonetos, e esses hidrocarbonetos são cobrados na prova do Enem. A gente tem a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Que é importante você, não é a parte mais importante, mas é legal você saber como é que é feita a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Para você dar nome a um hidrocarboneto, você tem que prestar atenção na quantidade de átomos de carbono. Se ele tiver um átomo de carbono, que é o caso desse aqui, a gente vai usar o prefixo met. Esse prefixo met significa que o composto orgânico tem um carbono. A outra coisa que você vai observar é o tipo de ligação. Quando o hidrocarboneto só tem ligação simples, que é que só tem um tracinho entre átomos de carbono, você usa um infixo AN. E no caso dos hidrocarbonetos, a terminação sempre vai ser O. Então, no caso desse aqui, que só tem um átomo de carbono, o nome dele vai ser metano. Tá? Existe uma tabela para você lembrar desses prefixos e infixos.
e sufixo que é sempre o O, sempre vai terminar em O. Esse outro aqui, como ele tem 4 átomos de carbono, o prefixo que você vai usar é o but. No caso, se eu tiver 3 átomos de carbono, o prefixo é o prop. A ligação aqui vai ser do tipo simples, então você usa um infixo an. Toda vez que tiver ligação simples, você usa an. No caso do propano, né, que é esse de baixo, ele vai ser uma mistura com butano que vai formar o gás de cozinha. E esse outro aqui é um tipo de octano, né? Que é uma cadeia ramificada. Não é propriamente o octano, é uma cadeia ramificada que tem o radical metil, metil e metil. Então, a nomenclatura aqui é diferente da nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Então, a nomenclatura desses compostos obedece uma regra. Existe uma tabela para você fazer essa nomenclatura. No Enem não é cobrado o nome dos hidrocarbonetos, mas é bom você saber de onde vem tudo isso aí. A função seguinte são os álcools. Esses daí, o mais importante dele é justamente o etanol ou álcool etílico. Álcool etílico. Esse etanol álcool etílico é o que vem sendo cobrado em provas, né? Como você obtém o álcool etílico. A gente sabe que o álcool pode ser obtido através da fermentação de compostos orgânicos, né? A fermentação de açúcares. E existem outras formas que você pode obter esse etanol, e esse etanol, ele como tem menos átomos de carbono, ele é uma fonte, é um combustível, né, que pode ser usado como combustível menos poluidor do que os combustíveis fósseis, que são os hidrocarbonetos. Tá? Então, é importante você lembrar a forma de obtenção do etanol e como é que você pode utilizar em substituição aos combustíveis poluidores, já que ele tem menos carbono. Então, é esse bichinho aí, o carbono, que vai ser o grande poluidor. Tá? Para ser um álcool, para pertencer à função álcool, ele tem que ter um OH, que é chamada hidroxila ou oxidrila. Esse OH ele tem que estar ligado a um carbono saturado. Se não tiver ligado ao carbono saturado, não é álcool, já é uma outra função. Tá? Então, essa função aí também é importante você lembrar na hora da prova. Uma função semelhante ao álcool são os fenóis, que também tem um OH, só que a diferença agora é que ele vai estar ligado diretamente a um composto com um anel aromático. Então, toda vez que tiver uma cadeia parecida com essa daqui e tiver o OH ligado diretamente a essa cadeia, o composto é chamado de fenol. Tá? Ele tem a classificação monofenol, difenol, trifenol, de acordo com a presença do OH, e ele vem em provas também do Enem. Passando aqui rapidamente, os ácidos carboxílicos, tá? Para você identificar um ácido carboxílico, tem que apresentar o grupo carboxila, que é esse aqui, ó. Isso aqui é a carboxila. Se tiver carboxila, a carboxila, é um ácido carboxílico. O principal deles é o ácido etanóico. Ácido etanóico. Esse ácido etanóico é o ácido que tem lá no vinagre. A nomenclatura também, como falei antes, não é tão explorada, mas é importante você saber de onde vem essa questão do nome, né? Esse prefixo et justamente significa dizer que tem 2 átomos de carbono na cadeia do ácido acético, que é o ácido etanóico. E a terminação dos ácidos carboxílicos é sempre oico. Os ésteres, que talvez seja depois do álcool, o assunto que mais é cobrado, porque os ésteres vão ser aqueles compostos obtidos através da reação de esterificação. Um ácido vai reagir com álcool e gerar um éster. Esse éster aí também é usado lá na questão da biomassa, biogás. Biogás não, biomassa é a questão do biodiesel, tá? Ele é importante aí para você entender o funcionamento aí desses fontes alternativas, né, menos poluidoras. Esses ésteres aí são derivados dos ácidos carboxílicos em contato com álcool, e para você ter um éster, você tem que
prestar atenção que, diferente dos ácidos carboxílicos, dessa vez eu vou ter a substituição do hidrogênio por um radical. Então, o éster vai apresentar a estrutura básica, essa daqui. Tá? Então, aqui vai estar ligado a um radical e aqui vai ter outro radical. O éster é como se fosse um sal. Tá? Vai haver a troca do hidrogênio do ácido por um grupo, um radical arila ou alquila. Então, eu vou ter o etanoato de etila. Esse nome já indica que vai ser um sal, né? É um nome característico, é um sal. Metanoato de butila e assim sucessivamente. A gente tem aí esses ésteres como os flavorizantes, que são aqueles que dão aroma às confeito, bala, esse tipo de material aí. Aldeído e cetona, que são também importantes, só que agora ele vai dar origem, esses dois aí, principalmente, a um tema chamado de isomeria. Os aldeídos e cetonas podem formar isômeros, se tiver a mesma quantidade de carbono. Qual a diferença de um para o outro? O aldeído tem a carbonila e o carbono da carbonila está ligado a um hidrogênio. Normalmente ele vem assim, né? Ele vem nessa disposição. Pode vir para a direita ou virado para a esquerda. Já as cetonas, ele não tem o hidrogênio, é só a carbonila. E ao lado dos carbonos, podem vir assim para baixo ou para cima, vêm os radicais, tanto o radical na direita quanto na esquerda. Tá? Então a gente pode ter, a menor cetona que tem é a propanona, né? Tem que ter um carbono aqui e um aqui para poder existir uma cetona. Esses grupos aí também são importantes você identificá-los, tá? E saber que eles podem formar um tipo de isomeria, se eles tiverem a mesma quantidade de carbono. Vamos ver esse exemplo aqui da isomeria que a gente ainda vai estudar. Vou pegar aqui um aldeído com 3 átomos de carbono, né? CH3, CH2, C dupla OH. Isso aqui é um aldeído. Esse aqui é o propanal. Esse propanal, ele é isômero da propanona, que é esse outro aqui. Aqui é a propanona. Por que eles são isômeros? Propanona. Porque eles têm a mesma fórmula, só que um é diferente do outro, exerce uma função diferente. Então aqui é C3H6O. Eles dois têm essa mesma fórmula. Tanto o propanol quanto a propanona tem a mesma fórmula C3H6O. Só que um é um aldeído, o outro é uma cetona. Então são isômeros de função. Isso aí é que pode ter uma questão mais interessante de ser cobrada no Enem. Essa parte aí de aldeído e cetona. As aminas também são cobradas no Enem, tá? As aminas pertencem às funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas. Quer dizer que o nitrogênio vai ser o principal aí elemento, né? Vão ser derivados do nitrogênio. Para ser uma amina, é a amônia, que é o NH3, e os hidrogênios da amônia vão sair para entrar um radical. Então, eu posso ter uma amina primária quando sai um hidrogênio, a amina secundária quando sai 2 hidrogênios e a amina terciária quando sai os 3 hidrogênios para entrar um radical. Esse radical pode ser o metil, o etil e assim sucessivamente. Vai ser ligado ao nitrogênio. Tá? Foi cobrado no Enem questão sobre a amina, então ela vem, é importante você lembrar a diferença da amina para amida, né? A amida é diferente da amina porque agora eu não vou ter mais um radical qualquer, eu vou ter a carbonila ligada ao nitrogênio. O hidrogênio da amônia, né, vai sair, né, a amônia é a NH3, e vai entrar um grupo desse aqui, ó, que é a carbonila. Essa carbonila ela vai entrar no lugar do nitrogênio. Aí vai formar o grupo amida. Vai formar uma função amida. Ela é menos importante em termos de quantitativo de questões, mas é importante você saber a diferença de uma amina para uma amida, para não se confundir na hora da prova. Outros grupos que podem aparecer as nitrilas, derivados aí do ácido cianídrico, e também os nitrocompostos, o nitrobenzeno e o nitrometano.
tá? São outros compostos nitrogenados. Então a gente vai aqui começar a resolver as nossas questõezinhas aí que foram cobradas no Enem, sobre essa parte aí de compostos orgânicos. Vamos lá aqui. Eu tenho a questão de 2022 que vai falar sobre um composto chamado, a palavra chamada aromático, que invoca associações agradáveis, como cheiro de café fresco, pão doce. Associações similares ocorriam no passado da história da química. Os ditos aromáticos apresentavam um odor agradável, e foram isolados de óleos naturais. À medida que essas estruturas desses compostos eram elucidadas, foi se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Aí ele vai entrar naquela parte lá inicial da aula que eu falei das cadeias aromáticas, né? Um composto aromático ele vai formar uma cadeia fechada e vai ter aquela bola no meio que é o anel. Essa estrutura aqui ela pode ser representada também como sendo o carbono alternando duplas ligações, né, com o carbono em uma cadeia fechada. Cadê onde está a outra aqui? E os hidrogênios vão estar ligados a esses átomos de carbono. Tá? Então, para ser um composto aromático, como ele está falando aí, você vai observar essa estrutura aqui, que também é representada como essa, ou até essa daqui, ó, que é uma cadeia em linha, só que dessa vez eu represento as 3 duplas ligações. E ele quer saber a característica estrutural dessa família de compostos é a presença de justamente o que eu acabei de falar, né, de um anel benzênico. Esse anel benzênico representa insaturações, né? Você poderia confundir anel benzênico com insaturações. Aqui, ó, esse composto aromático tem dupla ligação, dupla, que deixa um composto com características aromáticas. Aqui também dupla, 3 duplas ligações, um composto hexágono, dupla, composto aromático. Então a presença do anel benzênico é que vai ser o gabarito dessa questão, letra C. Poderia gerar dúvida as insaturações, mas quando você fala anel benzênico, dentro do anel benzênico tem justamente as insaturações. Tá? Então, a letra C é o gabarito para essa questão que poderia gerar dúvida com relação às insaturações. Mas como ele falou dos aromáticos, os aromáticos têm esse anel benzênico, que é aquela bola, né? Que não é a bola, é um anel. Uma questão aqui mais puxado para a química analítica, ele vai falar desse composto aqui, que é o composto chamado de ácido acetil salicílico. Esse composto ele tem uma estrutura que é a estrutura do ácido carboxílico. Aí ele vai fazer um teste para identificar se realmente esse composto ele está dentro do especificado, né? Tem um ácido e tem um composto aqui que é chamado de éster. Tem um éster, tem um ácido. Ele quer fazer um teste nesse composto aí para saber se realmente a composição do ácido acetil salicílico está correta. Qual é o critério que ele vai usar para realmente dizer que o ácido acetil salicílico está presente na amostra que ele pegou lá? Vai fazer a obtenção da massa do comprimido, vai fazer a medição da densidade, vai verificar o pH que ele poderia fazer, né? Verificar o pH, mas aí não daria 100% de certeza que tem a quantidade específica que ele diz lá. Vai fazer a determinação da temperatura ou vai fazer a titulação com solução aquosa. Então, para saber se realmente a quantidade está exata, ele tem que fazer o teste número 5. Tem que fazer uma titulação para saber se a quantidade do lote que foi pego está dentro de acordo com o que está especificado, né? Então, o item que você vai assinalar é a letra E. A questão é um pouco fora do que a gente estava falando, mas só para você identificar quando ele pode aparecer questões assim, onde você tem que identificar a presença de um ácido e se tem um ácido, ele vai reagir com a base. Mesmo se você não soubesse o que é uma titulação, você teria que lembrar que aí tem um ácido e esse ácido vai reagir com a base, né, através de uma reação de neutralização.
Bem, voltando aqui aos nossos compostos orgânicos, tem uma questão aqui 2015, onde você vai identificar a presença dos compostos orgânicos, das funções orgânicas nesses dois aqui, no composto A e no composto B. Qual é a função presente em cada um deles? Nesse composto A tem duplas ligações, né? É a parte aqui que é chamada de alceno, tem insaturações. Aqui também é uma insaturação, é um grupo alceno. Só que ele tem um OH ligado a um carbono saturado. Então esse composto A ele representa um álcool. Já o composto B, ele tem esses carbonos aqui e tal, mas tem uma estrutura semelhante à estrutura de um éster, que é justamente aquele C-O-O. Isso aqui é que vai dar característica a um éster. Então, o nosso gabarito vai ser a alternativa letra A. Letra A é o gabarito dessa questão. Essa daí é uma questão bem tranquila, é o que a gente meio que mostrou aqui, né? Que você tem que identificar um composto e saber qual é o grupo funcional que está dentro desse composto para você realmente ter certeza que ele pertence àquela função. Então, o grupo funcional que vai dizer qual é a função do composto. Tem compostos orgânicos que vai ter mais de uma função. Existe uma regrazinha para você saber qual é a função prioritária. Normalmente os ácidos vêm em primeiro. Se houver uma carboxila, o ácido ele que vai ser a prioridade, tá? É aquela questão que apareceu no ácido acetilsalicílico. Então, letra A, resposta correta. Uma outra questão do Enem é para você identificar quais são as funções, né, orgânicas. Aqui vai falar da baunilha, que é uma espécie de orquídea que a partir da sua flor é produzida a vanilina. E você vai identificar quais são as funções. Aqui tem um benzeno, que é um aromático. Aqui tem o OH ligado a um composto aromático, ou seja, isso aqui é um fenol. Você tem isso aqui, ó, o que seria isso? Né? Uma forma de abreviar a estrutura de um aldeído. Tá? Então, isso aqui é um aldeído. Então, fenol, benzeno, aldeído. E, por final, tem um composto oxigenado que a gente não viu, que é o éter. Esse daqui, ele é um éter, diferente do éster. O éter, ele tem o oxigênio como heteroátomo ligado a dois radicais. Tá? Ele tem a estrutura básica. Então, a letra alternativa que a gente vai jogar correto é a letra A. Também é uma questão bem interessante para a gente rever essa parte aí que a gente acabou de estudar. E a gente vai chegando na nossa, acho que é a última questão, a questão sobre a química do amor. Você vai identificar, estou na frente, você vai identificar qual função orgânica vai aparecer em todos esses neurotransmissores. Tem uma função aí que está aparecendo, está em comum para todos esses 5. Qual é a função orgânica nitrogenada, mais especificamente, que está aparecendo aqui? Então vai aparecer adrenalina, feniletilamina. Pelo nome você já começa a perceber qual é, né? Serotonina, dopamina, noradrenalina. Então esses compostos aqui, eles têm um grupo amina, que é aquele derivado da amônia. A amônia é essa daqui, né? Amônia. E para ser um grupo amina, vai ter que sair um hidrogênio, vai ficar NH2, e ele vai ligar a um radical. Pode ser esse aqui é o metilamina. Então, em todos eles aparece um grupo amina. NH2, NH, NH2, NH2, NH2. E aparece também aqui o NH. É diferente da amida, né? A amida tem a carbonila ligada a esse nitrogênio. Então, o gabarito correto é a letra C, ok? Bem, a gente finaliza essa parte aí de funções orgânicas. A gente trouxe aí a maior parte dos temas cobrados no Enem. A gente tem que dar uma atenção especial aos hidrocarbonetos e os compostos que têm oxigenados, né? O éster, ácido, álcool, que são bastante cobrados aí nas provas do Enem, beleza? A gente volta aí para falar um pouco nessa parte de
compostos orgânicos da isomeria. Tá? A gente volta numa próxima. Valeu!